João Sete Miller, o Bloco de Esquerda, também na apresentação da candidatura, falou numa questão de um ato de revolta, que esta candidatura representava quase um ato de revolta. Não representa quase. Antes de mais nada, boa noite, Roberto. Boa noite a todos os presentes, os telespectadores. Também manifestar a minha simpatia pessoal por todos os presentes. Vamos estar aqui num debate em que vamos ter que esgrimir alguns argumentos fortes, e isso tem que ser entendido dentro desse debate político, o que não implica que não haja esta cordialidade e simpatia entre nós. Um ato de revolta, sim. Um ato de revolta que, de certa maneira, me parece que espelha um bocadinho o sentimento que qualquer feialense atento hoje tem. Uma revolta por observar que nos últimos 20 anos de governação socialista se tem assistido a um inaceitável esvaziamento político, económico, cultural do Faial, a um abandono que realmente não dignifica o Partido Socialista e, acima de tudo, não faz jus àquilo que é a história do Faial, àquilo que são as capacidades e àquilo que o Faial pode trazer no contexto dos Açores. Portanto, é sem qualquer ambiguidade que assumo esse sentimento de revolta e de indignação. Eu penso que essa indignação, ao longo do debate, irá transparecer, se me for permitido. Vou tentar justificá-la para que os telespectadores entendam com alguns dados concretos e algumas questões muito concretas que me parece necessário debater aqui, que eu espero que possamos ter a oportunidade de o fazer. Eu confesso que fico um bocadinho perplexo com a análise que se faz agora do serviço prestado à SAT ao Faial, quando, à partida, mesmo antes da TAP cessar os seus voos para a Horta, já se conhecia a frota da SAT, as limitações que a SAT tinha. E, portanto, nessa altura, ninguém disse nada. Inclusivamente o próprio PS, aqui na sua delegação municipal, até emitiu um comunicado a tranquilizar as pessoas que a SAT iria garantir o serviço e tudo mais, e agora estamos todos. Porque a SAT... Realmente, o monopólio da SAT não nos interessa, não nos serve. E isso estava claro mesmo antes do problema acontecer. E era aí que nós, de facto, deveríamos ter imediatamente agido. E não agimos. E agora temos que correr atrás do prejuízo. E espero que possamos correr todos juntos, com os faialenses, porque finalmente se sente no Faial algum movimento das pessoas. Porque isto não são só os políticos. Isto são as pessoas, são os faialenses, que têm que se mexer, que têm que ser mais reivindicativos, que têm que exigir dos seus representantes que defendam de facto os seus interesses. E isso eles não o têm feito. Nós temos um grupo, portanto, de cidadãos, da sociedade civil, que convocou, este programa é gravado, portanto, no dia em que este programa for para o ar, estará a acontecer na Horta uma manifestação de indignação por parte da sociedade civil faialense em relação a toda esta situação e com, digamos assim, uma carta reivindicativa que eu pessoalmente vou subscrever, para além de outras coisas que acho que me parecem importantes também em todo esse sistema, porque até achei piada, ainda há pouco tempo tivemos a visita de Passos Coelho e mesmo agora senti aqui a Ana Luísa, e quer dizer, a troca de galhardetes entre Passos Coelho e o Presidente do Governo Regional em relação a quem seria o pai da criança, não é? Deste maravilhoso sistema, modelo de transportes aéreos que nós temos nos Açores, quer dizer, não sou eu, o outro, não, é ele. Quer dizer, o que é certo é que isto foi um aborto. E é realmente algo que constitui hoje um dos principais constrangimentos não só ao nosso desenvolvimento, porque é todo o fator económico do turismo que está nisso, mas também ao nosso direito à mobilidade, em condições que sejam aceitáveis. Não em regime de monopólios e muito menos em regime de monopólios que nos desrespeitam, porque é preciso chamar os bois pelos nomes, como se costuma dizer. Há aqui um enorme desrespeito em relação a estas populações.
Fala-se muito da liberalização, do espaço. Eu não consigo perceber porque, confesso que fico um pouco confuso com tudo isto, porque há uma diretiva europeia, salvo erro já de 2002, 2008 talvez, se for a mesma que estamos a falar, que define a liberalização de todo o espaço aéreo na Europa. Portanto, aqui eu neste momento estou sem perceber muito bem se as tais gateways do Triângulo, por exemplo, são liberalizadas ou não são liberalizadas. Quer dizer, há uma enorme confusão em tudo isto. E, portanto, o meu desafio, que aliás já fiz nas redes sociais e faço novamente aqui a todos os presentes, é que ao menos nisto nós sejamos capazes de nos unirmos e de, como uma força única, lutarmos pelo interesse das pessoas que nos propomos representar. E temos uma boa oportunidade de o fazer já na quarta-feira, juntando-nos à população da nossa ilha, aos faialenses, neste protesto. Portanto, é um desafio que eu deixo aqui lançado. Eu já vou ao turismo, mas não consigo. Há aqui coisas na dinâmica do debate que é importante nós pegarmos delas. Eu até ia ao início na primeira intervenção da Ana Luís, que diz que, no fundo, estamos aqui, que isto é um contributo para, e cito, esclarecer a opinião pública. De facto, aquilo que se comprova é que o PS quer tudo menos esclarecer a opinião pública. E, portanto, muito bonitos que sejam os olhos azuis da Ana Luís, eu não consigo acreditar nisso. E a Ana Luís, com toda a sua simpatia, com toda a sua beleza, não deixa de estar aqui a encabeçar esse monstro que está por trás e que nos está aqui a oprimir. Falou-se muito de promessa e tudo isso. Eu acho que é importante darmos exemplos práticos das coisas. Até aqui o Rui puxou do manifesto eleitoral do PS. Eu acho que até nem só no manifesto, mesmo antes do período eleitoral e tudo, eu recebi em casa isto. Prestar contas aos faialenses. Partido Socialista e agora isto já foi há mais de um mês, e este agora mais recentemente, da bancada do Faial. Isto é perfeitamente vergonhoso. E isto denota um dos grandes problemas que se estão a passar hoje nos Açores ao fim de 20 anos de governação socialista, que é um pouco também a confusão entre aquilo que é Estado e aquilo que é partido. E, portanto, o Governo Regional dos Açores tem, de facto, a obrigação de prestar contas. Quem está a prestar contas aqui é o Governo dos Açores, é o Partido Socialista, em que moldes é que isso é feito, e depois, ao menos que preste boas contas, que não venha enganar as pessoas, porque isto aqui é enganar as pessoas, isto não é esclarecer as pessoas, isto é enganar claramente as pessoas. É que nem mesmo entre um e outro as coisas não batem certo. E depois coisas curiosíssimas, como, quer dizer, esta troca de galhardetes, agora já estávamos na troca de galhardetes, quem é responsável pela não ampliação do aeroporto da Horta? Ah, não, porque foi o PSD, que por causa da privatização da ANA. Bom, mas o Carlos César também veio aqui e fez essas promessas, não é? De ampliação, conforme foi já aqui dito. E tudo isso acontece impunemente. Acontece impunemente por responsabilidade vossa e por responsabilidade também dos faialenses. Por responsabilidade também dos faialenses, que apesar de serem enganados sucessivamente, eleição após eleição, continuam a votar no PS. E, portanto, se continuarem a votar no PS, não se queixem de voltar a ser enganados. E eu vou dar um exemplo muito prático. E porque aqui dizem promover, por exemplo, a execução da segunda fase da variante à cidade da Horta. Não executado por limitações ao nível financeiro, ao nível de financiamento comunitário, uma vez que o anterior Governo da República decidiu que o investimento em estradas não era prioritário no novo quadro comunitário. Mas nós temos governo ou não temos governo? Quer dizer, agora, vamos lá ver uma coisa. Esta obra, eu gostaria que me deixassem acabar e que eu vim para aqui carregado de... Porque acho que é importante a gente usar os documentos, e são os documentos do próprio governo, não é? Que eu até tenho aqui, Ana Luís. Claro que sim. Eu tenho na cabeça, não eu infelizmente, como não tenho a sua cabeça, não sou uma pessoa tão inteligente, infelizmente, e até às vezes preciso que me expliquem bem as coisas para eu perceber. Tenho que me socorrer dos documentos. Rapidamente. Tenho que me socorrer dos documentos. Na Carta Regional de Obras Públicas estava lá claramente definido pelo Governo Regional como, portanto, obra prioritária a realizar-se, portanto, a construção da segunda fase da variante à cidade da Horta, e para estar
portanto, concluída no primeiro semestre de 2015. Portanto, já desde o primeiro semestre do ano passado, que os faialenses deviam ter realizado esta obra, que é uma obra completamente estruturante para a cidade da Horta e para toda uma série de outros investimentos que têm que ser feitos. Se me deixarem terminar. O que é engraçado, e portanto agora vamos dizer que é o Governo da República, mas então quer dizer, o que é isto? E depois, outra coisa, mas é que depois fazem a correção, agora já há aqui uma Carta Regional de Obras Públicas, já de 2020, em que isso já não está. Mas eu ia sugerir à Ana Luís, quando acabasse este debate, que chegasse a casa e ligasse lá para a terceira, para o Sérgio Ávila, porque há aqui uma gafezinha que também talvez eles se esqueceram de tirar, como tiraram a segunda fase da variante, que é, por exemplo, a requalificação e reordenamento da frente marítima da cidade da Horta, também é a segunda fase. Portanto, uma obra... Não, está aqui, segundo semestre de 2015. Ainda não foi lançado. Portanto, já devia estar pronta para estar pronta no segundo semestre do ano passado, com um orçamento de 14 milhões 160 Manuel São João. Não realizado. Vamos falar de turismo, já que estamos a assistir. João Stato Miller, Bloco de Esquerda. Realmente é pena que este formato de debates não permita, e o tempo também não ajuda. Eu vou usar, porque realmente esta coisa de dizer que o dinheiro está com as pessoas, e mais uma vez a prestação de contas, o Governo Regional presta contas ao Tribunal de Contas. E as contas do Tribunal de Contas, vocês não põem na prestação de contas dos açorianos, aos açorianos. É importante que os açorianos saibam o que diz o Tribunal de Contas. E o Tribunal de Contas diz que, por exemplo, ao nível de déficit, o déficit do setor público administrativo regional atingiu 35 milhões de euros, agravando-se em 4 milhões de euros comparativamente a 2013. Estamos a falar do último relatório disponível, que é o de 2014, que saiu agora em dezembro de 2015. Há depois estas questões do orçamento, falou do orçamento, tudo isto, convém falar das operações extra-orçamentais também. É que, segundo, e eu estou a citar palavras, não são palavras minhas nem do Bloco, são palavras do Tribunal de Contas. A conta não evidencia, em operações extra-orçamentais, os movimentos de entrada e saída de capitais das contas bancárias relativas a fundos comunitários. Também ficaram por regularizar saldos transitados consecutivamente de gerências anteriores. Ao nível de tesouraria, diz o seguinte: a Direção Regional do Orçamento e Tesouro, exercendo funções de tesouraria, não cumpriu a obrigação de elaboração e de prestação de contas estabelecida no artigo 51 da lei. A questão da dívida e outras responsabilidades, portanto, há aqui também muitos aspectos, isto podia ir por aqui além, mas salvaguardando todas as limitações que foram aqui reconhecidas pelo Tribunal de Contas, a dívida global do setor público regional totalizou 1.991,2 milhões de euros, mais 115,3 milhões de euros, 6,1%, do que em 2013, o que correspondeu a 53,9% do PIB da região autónoma dos Açores em 2013. A dívida titulada pelos hospitais, empresas do Grupo SATA e SPRI, da qual aqui a Ana Luís foi administradora, no seu conjunto corresponde a SPRI em dívida são 177,3 milhões de euros. Que consubstancia riscos elevados para as finanças públicas regionais. Portanto, é isto. Eu gostaria, portanto, passar uma palavra, eu gostaria simplesmente de terminar. Passaram a palavra, mas deram 2 minutos. Pronto. Eu acho Ana Luís. Mas vai passá-la a Ana Luís sem me deixar terminar o meu raciocínio e fazer o apelo que eu sinto que preciso de fazer aos faialenses. E que é o apelo de terem a coragem de fazer diferente. João Stato Miller. De fazer a diferença.